Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso editorial do dia 10 de dezembro de 2025. Tem muita gente que não quer que você saiba ou veja essas notícias e eu vou trazer aqui para vocês o que a maioria não traz, que é notícia de verdade com opinião direta, tá? Ontem tivemos aí um rebuliço nas nossas mídias, né? E essa matéria aqui não saiu, está em voga ainda. Vamos ver o que até a Rede Globo se manifestou, tá? Não é porque uma coisa pode que ela é moral. Ela é completamente imoral. Esse tipo de atitude não é assim se é conflito de interesse ou não é conflito. Isso é conflito de interesse. Isso é, inclusive, uma falta de ética. Porque quando você pergunta para um ministro que se ele foi, ele confirma que foi e ainda diz que não falou sobre o caso, tá rindo da nossa cara. Deixa eu só falar uma coisa, gente, só para contextualizar. O Código de Conduta é uma proposta do Fachin antes da decisão da carona do Toffoli no avião. Só para deixar claro. Não, e é melhor ter um código de ética do que não ter, mas de nada adianta ter um código de ética quando você... Mas mesmo assim, eu acho que não precisaria. Não, eu acho que a minha opinião é... antes, durante e depois. Mas precisa fazer um código de ética. Lugar onde todo mundo voa em jato de todo mundo e acha que é ok. Não é o único ministro que voa em jato, não foi a primeira vez. E esse empresário que levou o ministro Dias Toffoli para Lima já levou o ministro Dias Toffoli para Roma em outubro do ano passado. Não é porque uma coisa pode que ela é moral. E aí, pessoal, me fala aí agora, você, o que você acha? O que você pensa disso? Se é normal ou não? Isso já foi assunto do nosso editorial de ontem e eu não quero aqui ficar repetindo, mas como até a grande mídia aí já está repercutindo de forma incisiva, eu acho importante a gente falar e mostrar para vocês isso. A viagem do ministro Dias Toffoli em jatinho com o advogado do Banco Master, envolvido em ações julgadas por ele, é um caso clássico de conflito de interesse. E pior, com um tom de deboche à opinião pública. É o que ela disse, né? Ele está zombando da nossa cara. Mas, enfim. Pessoal, Moraes apreende celular e computador de mulher de Ramagem. Mesmo sem ser alvo do processo, Rebeca foi abordada quando saiu do Brasil com as filhas a partir do aeroporto do Galeão. Vocês sabem que a esposa do Alexandre Ramagem, que é o deputado pelo PL do Rio de Janeiro, que foi para os Estados Unidos, ela é procuradora de justiça, né? Se eu não me engano, é do estado, tá aqui, fala do estado de Roraima. E isso é algo que ficou comum, né? Se você pegar ali a mulher do esposo do Daniel Silveira também, que era, inclusive, à época, advogada dele, com procuração no processo do Supremo, também foi alvo de investigação, de bloqueios de contas e de muito mais. E agora, me parece que as coisas estão tomando um rumo diferente. Qual que seria esse rumo? Todo mundo já percebeu que os excessos do judiciário não vão apenas para lado A ou lado B, e vai começar a ir para cima de todo mundo, assim como já está indo, né? Então, esse tipo de notícia aqui, você quase não vê aí na mídia aberta, né? Na grande mídia, a mídia que eu já falei, né, várias vezes com vocês aqui, que recebe o dinheiro do Estado, tá? Então, isso é um escândalo. Então, se você pegar aí a abordagem da esposa de Alexandre Ramagem com suas filhas pela PF em aeroporto, por ordem do STF, um tema que levanta dúvidas sobre os limites da atuação judicial. E nós sabemos que esse Supremo já está completamente sem limites algum, né? Eu futriquei aqui na tela. Então vamos lá para a nossa próxima notícia. Nossa próxima notícia no nosso editorial vai ser aqui a República das Bananas. É isso mesmo. Esse não é o primeiro caso que eu vejo chamar de República das Bananas. Tem vários outros jornalistas e pitaqueiros igual eu aqui, que estou apenas dando meus pitacos, e também gente aí que chama de República das Bananas, né? Mas onde a toga vale mais que a verdade. Patrocínio oficial do Banco Master. E aí? O que você pensa sobre isso? Me fala se não é a mais pura verdade, cara.
Que absurdo. Isso é um absurdo. O logozinho aqui ó, ficou legal, do STF. Cômico se não fosse trágico, né? Rir para não chorar, literalmente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Total. Nós extrapolamos todos os limites da democracia, do bom senso, da ética, da lei. Eu não vou nem falar de lei, porque já vem atropelando esses dois que eu acabei de mostrar aí, a lei há muitos anos. Há muitos anos. E aí a gente fica aqui discutindo, coloca a população, o povo, Câmara dos Deputados, até o próprio Senado, para ficar debatendo temas totalmente irrelevantes para a nossa sociedade. Temas que, na verdade, são até relevantes, mas temas que não vão fazer diferença. Enquanto isso, tem desvios de milhões de reais, livramento, e o povo tudo na rua, e ninguém é condenado a nada, sabe? É uma sensação de impunidade muito alta, que não dá para a gente continuar desse jeito. Não dá, entendeu? Tem que botar um basta nisso. Mas que vergonha. A viagem do ministro Dias Toffoli em jatinho com o advogado do Banco Master, envolvido em ações julgadas por ele, um clássico de conflito de interesses. E pior, com um tom de deboche à opinião pública. Vocês lembram da matéria de ontem, pessoal, que eu passei aqui para vocês? A matéria de ontem foi justamente sobre a Viviane Barsi, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Até as grandes bancas de escritórios no Brasil ficaram assustados com os valores. Como assim receber valor de 3,6 milhões ao mês para representar o Banco Master num contrato totalmente abstrato que deveria proteger os interesses em qualquer lugar, de qualquer coisa do Banco Master? E, inclusive, pelo que eu recebi de fontes e informações, era a prioridade. O Banco Master praticamente ali mergulhado já na beira da falência, né, da recuperação, que não teve recuperação judicial, foi decretada a falência, e com isso vai o Fundo Garantidor de Crédito e tira ali mais da metade do Fundo Garantidor de Crédito, que quem paga somos nós mesmos, porque o banco vai aumentar os juros, enfim, não vem ao caso. Mas como que um contrato abstrato desse que virou prioridade dentro ali do Banco Master para fazer pagamento? Eles podiam deixar de pagar qualquer pessoa, menos o escritório. Cara, isso é um absurdo completo, total. E eu venho relatando esses absurdos aqui há muito tempo. Esposas, ministros, filhos, desembargadores. Cara, beleza, já não era ético, já é ruim antes. Porque você pegava e o pessoal contratava amigos, né, escritórios de parentes, enfim. Escritório de amigos de parentes, né? Porque fazer desse jeito, na cara dura, na cara lavada, e todo mundo engolir isso não dá. Isso não dá, pessoal, me desculpa. Desculpa a sinceridade e a minha opinião aqui, tá? Mas isso realmente é um absurdo. Passou da hora. Bom, pessoal, o avanço dos golpes de falso advogado e a tentativa da OAB de responsabilizar operadoras e o WhatsApp quando até o exercício da advocacia vira fachada para estelionato. É porque a confiança institucional já foi ferida. E aqui eu digo para vocês que não é a confiança institucional com a OAB só não, tá, gente? Eu digo para vocês que isso é uma bola de neve de todas essas notícias que eu venho trazendo para vocês. E aí vai só diminuindo a credibilidade. E eu venho alertando isso há muito tempo. Se você diminui a credibilidade do judiciário, você acaba diminuindo a credibilidade da advocacia. Se você diminui e enfraquece a advocacia, você acaba diminuindo a voz do cidadão. E aí vai virando uma bola de neve. Tudo isso que eu estou falando para vocês. E esse é o problema. É que nós chegamos num ponto que ninguém mais acredita. Ninguém acredita no judiciário. Descredibilizam a advocacia, porque vai contratar advogado para atuar em processos que são decididos ao arrepio da lei. E isso tudo vai virando uma bola de neve. Eu espero e torço. E agora teve algo muito interessante. Eu não separei a notícia para trazer para vocês aqui, pessoal, mas teve também outras manifestações de outras seccionais, como a do Rio de Janeiro, da OAB, que também se manifestou, igual aqui a do Paraná, lembra, gente, que eu trouxe para vocês, posicionamento? Rio de Janeiro também, eles estão tirando da OAB também, não estão tirando só da sociedade, aquela liminar do Gilmar Mendes, que tira a legitimidade de qualquer cidadão propor pedido de impeachment. Aquilo lá não retira só o direito do cidadão, não, comum, você como cidadão.
Retira da própria OAB, que inclusive foi coadjuvante em outros pedidos de impeachment. Em outros pedidos de impeachment. A OAB foi coadjuvante, foi fator preponderante em alguns pedidos que aconteceram no Brasil, e agora nem mesmo a própria OAB vai poder fazer esse tipo de pedido, se isso ficar, que eu acredito que não vai acontecer, né? Aliás, já está acontecendo, porque decisão monocrática de ministro liminarmente, ele diz e está valendo, e isso é um absurdo, né? Eu quero te fazer um convite especial, tá? As minhas análises aí, eu peço desculpa pelas minhas opiniões, mas são as minhas opiniões sinceras, e eu acho que o problema não é só jurídico, é moral, é ético, é político. Então, a verdade é que a justiça precisa ser exemplar, não pode parecer, tem que ser. E o silêncio institucional é ensurdecedor. Não vemos nota, não vemos explicação, não vemos consequência. Hoje, no Brasil, não basta estar certo, tem que estar atento e tem que estar em alerta. Aos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Está em Isaías 5:20. Tá? Se esse conteúdo fez sentido para você, pessoal, deixa seu like, ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. As redes sociais estão limitando quando você fala de política aqui no Brasil, e as redes sociais estão limitando o alcance, estão reduzindo. Eu fiz vários testes ontem, inclusive, posso até trazer para vocês. Eles não entregam, tá? Não entregam para outras pessoas, até para os próprios seguidores eles não estão entregando. E assim, desculpa, eu acho que nós já vivemos num país que está realmente tomado pelo sistema, tá? E tudo está aparelhado, tudo. Esse é o pior. E quando você acha que as coisas vão mudar, as coisas vão lá, quando pessoas novas sobem, se aparelham também ao sistema. E aí vai gerando esse efeito cascata que fica todo mundo esperando vir uma ajuda divina, uma ajuda de outro lugar, e não vai. Enquanto nós, brasileiros, não nos unirmos, não fazer a sua parte, cada um dentro da sua casa primeiro, e para poder que isso passe para os outros, isso não vai mudar. E eu estou falando isso já tem algum tempo. Peço até desculpa pela minha sinceridade. As coisas ainda vão piorar para poder melhorar. Com base nisso, pessoal, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vamos fazer parte disso. E eu quero te convidar, o que eu digo sempre, vem comigo. Valeu, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.